Bom dia a todos. Estamos aqui já para fazer nosso devocional do dia. Estamos nos livros de Jó, do 15 ao 19. Eu vou estar convidando a Regina. Bom dia, Regina. Bom dia, Gisele. Olá, bom dia. Bom dia. Buenos dias, Espanha. Buenos dias, Espanha. E bom dia, Brasil. Bom dia, Brasil. Bom, vamos estar fazendo a nossa oração, Regina, para consagrar essa manhã? Sim. Quer que eu faça? Sim, Então então vamos fica à lá. vontade. Respiramos 3 vezes profundamente. A ti rendo graças a Deus, porque o Senhor é bom. As misericórdias se renovam todos os dias. E hoje é o dia do renovo. Eu renovo meu espírito, eu renovo a minha alma, eu renovo meu corpo, eu renovo meu propósito, eu renovo as minhas células, eu renovo a minha fé e intimidade com o Senhor Todo-Poderoso, com Cristo. Que o Senhor nos dê a sabedoria para trazer o entendimento da palavra para quem esteja aqui ouvindo e que precise dessa chave, desse código, para que possa fazer sua vida diferente. Que essa chave, esse código, que o Senhor nos coloque em nossas bocas hoje, para que possamos levar a todas as pessoas, não só de quem está aqui na live, mas durante todo o nosso dia, que possamos estar profetizando vida para as pessoas, esperança, saúde, fé, para que elas possam, sim, e nós também, ter aquela vontade de ser melhor do que ontem, aquela vontade de estar bebendo da fonte, diretamente da fonte, e que o meu corpo, ele possa obedecer a minha alma, e a minha alma, ela pode ser guiada pelo meu espírito. E o meu espírito, ele está conectado diretamente com a fonte, que é o Espírito Santo. E que o meu corpo, ele é escravo do meu propósito. O meu corpo, ele tem que obedecer minha alma para que juntos possamos cumprir a missão de vida aqui na Terra. E minha boca hoje, da Elisete, e a sua que está nos ouvindo, só vai sair profecias, profetização, esperança, para que as pessoas possam ser mais felizes, que disseminamos apenas palavras boas de abundância, de fé, de coragem para os seus filhos, para os seus esposos, para os seus amigos, para os seus pais, para os seus clientes, para os seus sócios, para os filhos de Deus. Estamos aqui a serviço da vida, somos aqui mordomos de Deus, que possamos fazer nosso trabalho de altíssima qualidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos já no livro de Jó, né? Vamos no capítulo 15. É um contexto, assim, do capítulo 15, né? De falar de três amigos, né, de Jó. E esses amigos, eles
eles entram aqui em condenar a Jó por um pecado, né? Então, ele está sendo duro com Jó, e então a gente, colocando hoje em dia na nossa vida hoje, quando a gente vê uma pessoa que está no mal, né, ali dentro do buraco, né, que a gente possa ajudar e não é, colocar, não colocar essa pessoa mais a fundo, né? Porque essa pessoa nesse momento está precisando de carinho, né? Precisando de uma ajuda. Então, assim, esses amigos de Jó, eles não estavam cooperando com o que precisava, com o que ele precisava, né? Então, possamos entender que a ajuda de uma pessoa é muito importante, né? Nesse momento de quando você está passando por uma dificuldade, né? Você não apontar os erros das outras pessoas, né? Então, colocar-se no lugar dessa pessoa e dizer, por que eu tenho que apontar esse erro dessa pessoa que talvez eu também tenha erros maiores, né? Então, que fica essa, essa lição, né, de colocar no lugar do outro. A empatia é algo muito importante. Quando a gente tem empatia, colocar no lugar do outro. Se a gente tivesse empatia, 50% de todos os nossos problemas se resolve agora mesmo. Porque nesse capítulo ele estava precisando disso, né? De carinho, de um abraço, talvez até de silêncio, mas os amigos dele estavam tanto barulhando na cabeça dele que ele estava desesperado, né? Então, assim, e ele estava tendo, e já, assim, já não tinha aquela relação grande com Deus, né? Então, assim, as pessoas de ajudar a abrir o caminho para ele, era colocando ele em situação mais difícil, né? A parte que Jó sempre estava preocupado com a sua integridade, né? Porque ele estava também balanceando para poder buscar uma ajuda. Mas como ele tinha aquela pouca crença de Deus, que não queria aceitar, me imagino também que tudo que ele estava se passando era por por uma aprovação, né? Então, assim, porque Jó não era uma pessoa má, o Jó foi uma pessoa bem, portanto, o que ele fazia? Né? Ele ajudava todo mundo, né? E quando ele caiu no pecado sozinho, né, aconteceu o que aconteceu, né? Então, assim, que fica a nossa lição de hoje, que desse capítulo é muito importante colocar no lugar do outro, né? E possamos, em vez de empurrar ele mais, que nos ajuda a levantar. E então, assim, sobre o capítulo 16, né, também aí já entra Jó com suas respostas, né? Creio que cansou de estar ali escutando aqueles amigos, né? Porque, claro, no fundo ele queria como amigos, porque eram seus amigos, eram as únicas pessoas que estavam ali pendentes de portar uma ajuda para ele, né? Então, assim, no capítulo 16, Jó dá a resposta, né? Não era uma resposta convencida, né? Mas ele estava tentando ser convencido pelos amigos, mas Deus estava com Jó, né? E vemos que Jó buscava empatia, né? E disse, nesse momento a resposta dele, se eu fosse alguém, se eu estivesse passando por uma situação de um amigo, Jó colocaria no lugar dessa pessoa, né? Ele ia procurar ajudá-lo. Essa foi a resposta aqui no capítulo 16 de Jó, né? Então, procuramos entender que colocar no lugar do outro é possível, né? E procurar investir os papéis para ter essa ajuda, né? Porque Jó diz, né? Devemos pagar sempre o mal com o bem. Né? Então, assim, que nós temos que ter mais claro as coisas a respeito ao próximo, né? Respeito
a uma pessoa que precisa realmente de uma ajuda. É, Regina? Sim. Então, assim, no capítulo, aí no versículo 17, do 7 ao 12, né? Jó fala que ainda pensava equivocado, né? Porque o mal vinha de Deus. Como muita gente, muitas pessoas também têm esse mesmo pensamento, mas às vezes é a compreensão de um texto bíblico mau, né? Então, assim, por isso tem várias versões das Bíblias de diferente tipos. Então, a gente tem que ter uma visão também até para ler a Bíblia, né? E para ver qual que é a correta nesse sentido. Porque Deus não faz parte. Então, eu coloquei aqui. Porque até mesmo Deus não faz para ninguém, né? Digamos assim, Deus, afinal, Deus não faz um mal para ninguém. Deus está com todo mundo. E no capítulo 17, né, Jó faz uma pergunta, né? Deixa eu ler aqui. Ele faz uma pergunta, disse, que, no verso 3, disse, promete agora e dá-me um fiador para contigo. Quem há quem me dê a mão? Né? Olha aí o que ele fala, né? Então, dizendo, é como, quem, quem, quem vai me ajudar agora, né? Que segurança ele tem, né? Com essas pessoas, né? Então, assim, é uma verdade que ele fala, porque ele estava precisando era de ajuda, né? Então, ele está falando a sua verdade, sai do coração dele, que é o que ele precisava, né? Porque por essa verdade que ele fala, né, está presente em todos os momentos do livro de Jó. Então, assim, que possamos entender que Deus, né, é o nosso refúgio, é o nosso socorro, né, e Ele está presente conosco em todos os momentos, né, tanto na tribulação como no amor, né, só falta nós e entender essa situação e parar para analisar, né, que Deus está conosco. Né? Então, às vezes, a gente tem que silenciar para descobrir esse momento que Deus fala conosco quando precisamos da ajuda dele, né? Que às vezes, sempre que estamos de festa, pensamos que estamos com Deus. Só que Deus também está na parte da tristeza. E então a gente tem que analisar para pedir o socorro a ele nesses momentos, né? E é um Realmente. pouco assim. Isso Mais foi um alguma pouco assim, do coisa? entendimento. Ah, fala? Mais alguma coisa? Não, o que eu, assim, um relato, assim, de tudo um pouco, né, porque é a repetição do livro de Jó, né, a gente entende que ele está passando por um momento difícil, mas no final, sempre o final é feliz, né, então ele consegue levantar essa situação que formou no princípio, né. Então vamos lá para o capítulo 18. Aqui no capítulo 18, o mais importante do que falar é saber o que falar, para quem falar e quando falar. Então, que o Bildade, amigo da onça, está sugerindo que Jó está pagando pecados cometidos. No verso 2 diz: quando você vai parar de falar, como é difícil seguir o próprio conselho. Bildade pede a Jó o que ele deveria estar fazendo. Ouvir em silêncio. Bildade pede para Jó fazer alguma coisa que ele deveria estar fazendo e não estava. No verso 7, os planos do índigo os lança por terra. Muito melhor, então, viver retamente. No verso 11,
Quem não tem a proteção de Todo-Poderoso vive com temores e terrores por todos os lados. Ao final, quem pode viver de forma segura? Alguém que sabe que este mundo é perigoso, hostil e anda sem Deus, sem poder contar com a proteção do Todo-Poderoso. Realmente é uma situação bastante preocupante e até um pouco desesperadora. No verso 15, tem gente que só sabe pregar enxofre ardente. São os pregadores do medo. E aqui neste capítulo, a gente vê uns tipos desses. Pessoas que parecem que não conhecem a graça de Deus, não conhecem o caráter do Altíssimo. E aí só enfatiza o negativo, aquilo que não há de destrutivo, aquilo que há de destrutivo, só enfatiza o negativo, aquilo que há de destrutivo. Como disse aqui no texto, só prega enxofre ardente. Então tem muitas pessoas aí pregando, tem muitas igrejas que você vai, que às vezes você vai para ouvir uma palavra de fé, uma palavra de esperança, e está só pregando enxofre, medo, passando mais medo, para que você se torne ali alienado daquela circunstância, daquela casa. Então, quando você vai numa casa de Deus, aonde a gente dá fé, te dá esperança, ele fala que o seu passado ficou para trás, que hoje você pode fazer diferente, que hoje você está salva. Você tem vontade de voltar nessa casa, você tem vontade de estar ali de novo. Mas quando você vai nessa casa, onde só te passa medo, repreensão, só fala coisas assim, para que você se possa estar alienado ali, você vai para a casa mais triste, você vai para a casa como estava Jó. Jó estava para baixo. Jó estava precisando de uma palavra de esperança. E os amigos da onça, que dizia amigos dele, ao invés de colocar ele para cima, só estava colocando ele ainda mais para baixo. E Jó se viu ali, né, em forma desesperadora, porque achava que realmente os amigos estavam certos, porque os amigos estavam colocando ele para baixo, cada dia mais para baixo. Então, no verso 21, a conclusão de discurso de Bildade, essa é a situação de quem não conhece a Deus. Ele está correto, mas diz isso para a pessoa errada, porque já conhecia a Deus. Por isso, repito, a grande lição desse capítulo, o mais importante do que falar é saber o que falar, para quem falar e quando falar. Que Deus nos dê essa sabedoria para saber o momento certo de falar e aquilo que devemos falar para as pessoas que mais precisam das nossas palavras. Então, gente, essa ficha caiu aqui assim muito grande. E é tão impressionante quando a gente pega os capítulos da Bíblia para a gente estar lendo. Cada dia da semana tem pessoas diferentes aqui, com capítulos diferentes. E se você analisar bem, abrir mesmo o coração para que as palavras entrem, você vai entender que Deus coloca, não existe nada de circunstância, não existe nada de acaso. Os capítulos que caem para você, os capítulos que caem para mim, são os capítulos que realmente nós precisamos aprofundar. Como nós aprofundamos, a gente busca, a gente pesquisa, a gente traz aqui algo mais profundo. Não é somente lendo aqui a Bíblia, a gente pesquisa e traz. Então, esse de saber o que falar, para quem falar, muitas das vezes a gente se sente sozinho, a gente se sente na necessidade de conversar, a gente pega um amigo e você conta seus segredos naquele momento de dor, naquele momento de compaixão. Às vezes você está passando por necessidade e você vai e conta seus segredos para uma pessoa que você acredita ser seu amigo. E naquele momento, aquele amigo
ele não tem fé em Deus, né? Coloca, que tá aqui, até grifei aqui, que Deus, ele não se incomoda com os questionamentos. É a dúvida que ele abomina, por duvidar do caráter justo de Deus. Então, às vezes você conta para essa pessoa alguma coisa que você está ali com tristeza, porque neste momento você deveria contar para Deus, conversar com Deus, intimidade com Deus. Só que naquele momento da solidão, naquele momento da depressão, naquele momento da angústia, você tem necessidade de contar para um amigo. E este amigo, ele te traiciona. E este amigo, ele ouve, né, como um inimigo, não como um amigo. Ele ouve como maldade aqui. Ele ouve você para depois ele usar aquilo que você falou contra você. E ele usa outros amigos para tirar de você todo ali a confiança que ele depositou em você. Então a gente precisa muito saber o que a gente fala, para quem a gente fala, quando a gente fala e como a gente fala. Muitas das vezes você quer ajudar os amigos e a pessoa, ela não quer ser ajudada. E você conta coisas para servir de exemplo do que está passando. E ela usa isso contra você e faz inimizade de você com outras pessoas, fazendo você de má pessoa. Foi o que aconteceu aqui. Então a gente tira isso para a nossa vida. A gente leva isso para a nossa vida. Muito cuidado com quem você conversa. Não são todas as pessoas que querem o seu sucesso. Não são todas as pessoas que querem sua vitória. Não são todas as pessoas que querem você esteja na intimidade com o Criador. Muitos vão querer te tirar as esperanças. Muitos vão querer que você fique parado, porque eles estão parados. Eles estão parados e não quer que você continue avançando. E vão falar mal das pessoas que querem pegar na sua mão. Vão falar mal das pessoas que querem te ajudar, porque ele não quer ir em lugar nenhum. E ele quer que você fique parado, falando mal das pessoas que querem te ajudar, que quer colocar você em grupos bons, que quer colocar você em amizades boas. Essa pessoa quer ficar falando, falando, falando. Eu quero, meus amigos, minhas amigas, pessoas, meus irmãos que estão aqui agora ouvindo essa palavra. Quando alguém abrir a boca para falar mal de alguém para você, se prepare, que você será o próximo a ser falado por essa pessoa. Se prepare. Cuidado. Quando aquelas amigas fazem intriguinha, ligar para outra pessoa na sua frente, fazendo de conta que você não está lá, e jogando calúnias, usando a sua amiga, cutucando a sua amiga, furiando a sua amiga que está passando em desespero, em solidão. E você ligando para sua amiga, com duas amigas na sua frente, duas amigas ali, a outra não sabe que tem duas ali ouvindo. E você futricando ali. E você cutucando a amiga que está precisando de estar ali doutorando a palavra. Que ela está ali fazendo para te levar a sua mão, para levar o seu nome, tá? Porque você estava jogada na rua, na sardina, na sordina. Quando esta amiga te levantou, pegou na sua mão, para te levantar, para fazer seu nome. Para que você tivesse um nome que você não tinha. E você, quando a sua amiga precisou, ela estava sozinha, abandonada. Você juntou duas amigas, colocou ali para ouvir. E você cutucou, colocou em voz alta e cutucou a sua amiga para que ela saísse a fúria, para que ela ficasse mal com as amigas e você ficasse bem com as suas amigas ali, colocando ela contra você e contra as outras. E depois juntou essa amiga com mais duas, ficaram ali, estagnadas as três. Ninguém fez mais nada.
Ninguém foi para lugar nenhum. Ficaram ali as três de mãos dadas, sem ir avançando, sem fazer mais nada. E deixou a outra ali. Naquele momento que ela precisava de amor, de carinho, de compreensão, de fé, que você pegasse na mão dela. Você usou de má fé. Só que hoje, aquela amiga levantou a poeira, sacudiu a poeira, está em grupos bons, está fazendo a vida, está crescendo. E você ficou com as duas ali, as três estagnadas, sem sair do lugar. Então, não seja amigo da onça. Não seja amigo da onça, porque existe um Deus vivo. E Deus, com Deus não se zomba. Com Deus não se zomba. Com Deus não se zomba. Então, aqui em Jó 19, Jó e seus amigos aqui continuam equivocados. Jó não é ímpio e Deus não é culpado das mazelas dele. Verso 2. Palavras podem esmagar, portanto, use-as com sabedoria. No 3. Quem agride pessoas de qualquer forma deveria se envergonhar. Devemos amar e não agredir. Precisamos de amor, não de agressores, não de agressão. No verso 9, só pensa equivocadamente que Deus lhe tirou a honra, na verdade. O Criador honrou este homem diante de todo o universo. Então Deus vai te honrar o tempo todo, não se preocupe. Ande certo, as pessoas que levantar falso você, ele vai cair amanhã. Não se preocupe, porque de Deus não se zomba. Deus, ele vai envergonhar as pessoas que te envergonham. Não se preocupe. No verso 9, Jó pensa equivocadamente de Deus, né? Que ele tirou a honra, na verdade. O Criador honrou este homem diante de todo o universo. Aqui no 17. A mulher e os irmãos tinham nojo de Jó, o que deveria ser pior. No 19, diz àqueles a quem amo, voltaram-se contra mim. Isso também aconteceu com Jesus, lembra? Quando aconteceu com Jesus, isso aconteceu com Jesus. Então, voltaram contra Jesus. Quando você quer ajudar uma pessoa e ela não quer ser ajudada, vão voltar contra ela. E tá tudo bem. Simplesmente você afasta e deixa Deus agir. Silencia, afasta. E deixa Deus mostrar a verdade. Deus vai mostrar a verdade. O silêncio é a melhor resposta. Então, aqui no verso 23, quem dera se minhas palavras fossem registradas, clamou Jó, naquela época, né? E elas foram mesmo. Hoje, né, aqui em pleno século XXI, estamos lendo. Estamos sendo inspirados pelo exemplo das patriarcas que não negou a fé, apesar de tanto sofrimento. Tanto sofrimento passou Jó. Tanto sofrimento passou uma amiga. Tanta solidão. Só que Deus honrou. E Deus honra o tempo todo. No verso 25, eu sei que meu Redentor vive e que no fim levantará sobre a terra. Amém? Jó não perdeu a fé, nem a esperança. Essa é uma das lindas declarações de fé na Bíblia. Nunca perca a fé, meu irmão, minha irmã, minha amiga. Filha de Deus, não perca a fé. Se tem alguém caluniando a sua vida hoje, se tem alguém te defamando hoje, não perca a fé.